Ok? Quero dizer a todos que sejam bem-vindos, todos que chegaram a tempo, para juntos louvarmos o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês o verso do Salmo 96 que diz: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor e bendiga o seu nome, proclame a sua salvação dia após dia, porque Ele fez e faz maravilha no meio do seu povo. E você diz o quê? Vocês estão vivos? Amém? Alguém vivo aí? Louvado seja Deus, né? Graças a Deus que até aqui Ele tem nos ajudado. E bom que nós estamos aqui na sua presença, né, para louvar o seu santo nome, porque o Senhor, Ele tem sido bom para conosco e tem feito maravilhas no meio do seu povo. Você pode orar para nós? Vamos fechar os nossos olhos enquanto faremos uma oração ao Senhor. Oremos. Nosso querido Pai, nosso coração está feliz, Senhor, por podermos ter o privilégio de retornarmos à Tua casa, revermos os nossos irmãos, nossos amigos e nos encontrarmos todos juntos contigo, Senhor, nesse bom lugar. Nos dê um sábado na Tua companhia, um sábado de bênçãos, um sábado de alegria, um sábado de aprendizado e um sábado de comunhão com os nossos irmãos e contigo, Senhor. E receba os nossos louvores, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém? E graças a Deus. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é Santo. No alto santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar os corações dos contritos, né? O santo nome do Senhor, Ele serve para nos refrigerar. Se alguém chegou aqui triste ou abatido, tenha certeza que tem um nome acima de tudo e de todos, que possa realmente nos transformar. Vamos então cantar com alegria esse hino. Todo mundo, todos que vivem, louve ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo um pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Só um nome para ser louvado, para ser exaltado e ser glorificado é o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro sequer. Por isso vamos cantar e vamos exaltar com alegria. Então diga: Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós realmente profetizamos o nome do Senhor, a glória de Deus, ela é manifestada em nossas vidas e o lugar onde nós estamos, amém? Porque Deus, ele é grande e ele é maior que tudo. Deus é maior do que riquezas, ele é maior do que poder, ele é maior do que glória. Por mais que as pessoas acham que eles têm poder, que eles podem tudo e são acima de todos, mas na realidade, Deus é quem comanda todo o universo. Deus é quem comanda tudo e todos os povos, né? Por isso nós cantaremos neste momento. Vamos ficar em pé então, vamos cantar Maior que Tudo, né? Assim passa o frio, né? Todo mundo se movimenta melhor, né? E é uma postura melhor para se cantar. Os que puderem, então vão ficar em pé, né? Eu fico preocupada, sabe, Alain? Porque às vezes eu vejo daqui e poucos assim estão cantando. As músicas são conhecidas, né? Está ali está projetada ali. Então vamos louvar o nome do Senhor. Se você está triste, adore que você vai ficar alegre. Quem está alegre já canta mais ainda. Maior que forças, maior que Deus. Diga então. Que a natureza e tudo que ele fez. Maior que coisas. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Diga. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que vez e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo sou, pensando em mim, foi maior. Adora o Senhor com alegria. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo sou, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo sou, pensando em mim, foi maior. Amém? Mas nós ainda vamos cantar uma outra música, convidando para que o Espírito Santo se manifeste no meio de nós. Vivemos em tempos difíceis, né? Momentos de angústia, de guerra. Nós aqui ainda vivemos ainda em uma certa paz, mas nosso mundo está totalmente em conflito, né?
E nós precisamos realmente da manifestação do Espírito Santo para que nós, como filhos de Deus, aonde nós passarmos, possamos levar um pouco de paz e um pouco de tranquilidade aos corações daqueles que vivem em angústia e em desespero. Vamos cantar com alegria, né? Vivenciando esse momento, vamos fazer dessa letra, né, realmente as nossas palavras. Realmente não há nada igual ao amor de Deus, do seu Espírito. Sinta a presença de Deus. Melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Então diga. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Então diga. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Louvado seja Deus pela presença dele em nossas vidas. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
glória dele esteja manifestada neste lugar, amém? Graças a Deus por isso. Agora nós teremos um momento infantil. Tá, então nós vamos convidar então a pessoa que irá ministrar a palavra, né, neste momento, irmão Tássio, tá? E vamos então abrir os nossos corações e a nossa mente, para que realmente através da palavra nós possamos, né, encontrar a voz de Deus, a qual aqui nós viemos buscar. Que Deus lhe abençoe. Bom dia para todos, feliz sábado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça em nosso coração, em nossa mente, para que de fato a voz do Espírito Santo continue falando ao nosso coração. E tão importante quanto ouvir a voz do Espírito Santo é obedecer essa voz, permitir que sejamos guiados e conduzidos por essa voz maravilhosa do Espírito Santo, que, como diz, né, aqui na palavra, o próprio Senhor Jesus falou em João 14, 26, que Ele nos guiaria a toda a verdade. Então vamos permitir que o Espírito Santo continue falando profundamente ao nosso coração, amém? Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos reunidos, e sou grato também, né, à liderança que nos estendeu o convite para que juntos pudéssemos aqui compartilhar juntos a palavra de Deus. Então, do jeito que você está aí, tome a palavra do Senhor em suas mãos, nesse momento, e vamos fazer mais uma oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que de fato, vivamos consoante as palavras de Deus. Vamos orar? Nosso querido Deus e poderoso Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, e nessa presença maravilhosa, nós queremos, ó Deus, ser transformados pelo poder e presença do Teu Espírito Santo. Então, ó Pai, nesse momento nós iremos abrir a Tua palavra, que o Senhor, em nome de Jesus, fale profundamente ao nosso coração, e que nós, ó Deus eterno, não venhamos somente ouvir, mas viver de acordo com a Tua instrução, de acordo com a Tua palavra. Nós não viemos aqui, ó Deus, para ouvir palavras de homem, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Então fala profundamente ao nosso coração, e nos transforma pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. Então nós vamos tratar, meus irmãos, nesta manhã de um tema muito importante, um tema muito sério e que tem a ver com questão de vida ou morte, né? Quase tudo que se trata da palavra de Deus vai se referir a uma questão de vida ou morte. Para chegar um pouquinho mais à direita, é isso? Mais? Pronto? Ok. Então um abraço especial para quem está também nos acompanhando, seja aqui, né, ao vivo, ou seja em mensagem gravada, em vídeo gravado. Que Deus abençoe você também e a sua família. Nós vamos tratar de um tema importantíssimo que tem a ver com vida ou morte. Nós vamos analisar, né, a vida, nesses próximos minutos, de um personagem que no Antigo Testamento é um personagem controverso, e através dessa vida, através dessa história, nós vamos procurar retirar algumas lições para a nossa própria vida. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo no final do livro 1 Samuel, e nós vamos abrir aqui 1 Samuel capítulo 31. Nós vamos fazer, na verdade, uma investigação bíblica aqui, um passeio pela Bíblia, para investigar um pouco a respeito da vida de Saul, com o tema, né, quando tudo acabou. Então nós vamos refletir aqui primeiramente em 1 Samuel capítulo 31, e o verso 4. Já oramos pela iluminação do Espírito Santo, para que Ele nos oriente e fale poderosamente conosco. Então vamos seguindo. 1 Samuel capítulo 31. O contexto aqui do final do reinado de Saul. Saul, que foi o primeiro rei da monarquia unificada de Israel. Foi aquela transição entre a época dos juízes e a época da monarquia. Então, na monarquia unificada de Israel, nós tivemos ali 3 reis que governaram sobre as 12 tribos. Saul, depois Davi e depois Salomão. Depois de Salomão, o reino então é dividido, 10 tribos ao norte, 2 ao sul, e aí se forma a monarquia dividida de Israel. E um dos inimigos principais do povo de Israel naquela época é igualmente o de hoje. Nós estamos acompanhando aí
como nossa irmã Ruth comentou, as tristes realidades ali do Oriente Médio, da faixa de Gaza, e esses antigos inimigos de Israel ainda perduram até hoje lá, que na verdade são os filisteus, né, a descendência filisteia ali, que até hoje causa um tumulto imenso naquela região ali da faixa de Gaza, e eram os mesmos inimigos da época do povo de Israel, da época de Saul. O governo de Saul, na verdade, o reinado dele foi permeado por conflitos contra os filisteus. E aqui no capítulo 31, verso 4, nós chegamos ao ápice, né, ao fim, na verdade, da vida de Saul, e esse conflito com os filisteus ainda perduraria na época de Davi. E olha só o que está escrito aqui no verso 4, no contexto da batalha final ali de Saul. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos, ele se referia aos filisteus, e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Esse é o triste fim de Saul. Essa foi a triste realidade de uma vida que foi projetada por Deus, de um reinado que, embora não fosse da vontade de Deus, que Israel se transformasse numa monarquia, porque o próprio Senhor Deus era o seu rei, e eles rejeitaram Deus como rei, e eles então quiseram um rei humano. Mesmo não sendo da vontade de Deus, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto para a vida de Saul. E Saul, na verdade, obrigado meu irmão, e Saul, na verdade, teve um triste fim, nesse contexto da batalha final. Mas, investigando alguns capítulos antes, o que é que nós temos de lições para a vida de Saul, para que a gente então tome para nós mesmos? Eu gostaria de convidá-los, nós vamos passear um pouco nesse texto de 1 Samuel, e eu gostaria de convidá-lo agora a voltar comigo em 1 Samuel capítulo 10. Volta comigo algumas páginas, e nós vamos ver aqui o princípio do reinado de Saul, o princípio do chamamento de Saul para exercer a liderança nas tribos de Israel. 1 Samuel capítulo 10, nós temos aqui a promessa do Espírito Santo. Capítulo 10, o verso 6. Olha o que está escrito aqui, irmãos. 1 Samuel capítulo 10, verso 6, diz assim, no contexto ali de Samuel, que vai para ungir Saul, e é dito a Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em que, irmãos? Em outro homem. O Espírito do Senhor tomará posse de ti, e profetizarás com eles, lá no contexto dos profetas, né, que Saul estava entre eles, e tu serás mudado em outro homem. E daqui nós começamos a retirar algumas lições de princípio para a nossa vida. Como ter uma vida realmente transformada? Como ser um novo homem? Como ser uma nova mulher? Como ser um novo jovem? Isso só é possível, irmãos, mediante a posse do Espírito Santo da nossa vida. E pastor Josanã, ele traz alguns princípios em suas mensagens também, muito importantes, que ele vai dizer: a questão não é o quanto nós temos do Espírito Santo, a questão é o quanto que o Espírito Santo tem de mim. É o quanto que o Espírito Santo tem de mim, que vai determinar o sucesso ou o fracasso da nossa vida. O sucesso ou o fracasso do projeto de Deus para a minha vida vai ser determinado mediante essa permissão nossa para que o Espírito Santo me tenha por completo. Tu serás mudado em outro homem. Essa era a promessa do Senhor através de Samuel para a vida de Saul. E sabe, irmãos, esse cumprimento na vida de Saul, nós encontramos aqui mesmo no capítulo 10, nos versos 9 e 10. Olha comigo, versos 9 e 10. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus, o que, irmãos? O que é que está escrito aí? Lhe mudou o coração. E todos esses sinais que Samuel havia dito para Saul se deram naquele mesmo dia. Chegando-se eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A promessa que Deus havia feito
se cumpriu ali na vida de Saul. O Espírito Santo, quando tomasse a vida de Saul, ele seria transformado em um novo homem. E aqui nos versos 9 e 10 acontece aquilo que Deus havia dito. O Espírito do Senhor se apossa de Saul e o seu coração é transformado. O seu coração é mudado. E aqui vem uma outra lição importantíssima para nós. Não importa o nosso esforço, por mais rigoroso que seja, nós nunca conseguiremos mudar nosso próprio coração. Nós nunca conseguiremos, nós podemos até mudar alguns comportamentos com a força de vontade, mas o coração, ele só é transformado pelo Deus Espírito Santo. Para ter uma transformação de vida, nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nossa vida e nosso coração. E aquilo aconteceu então com Saul. E acontece algo curioso, porque no capítulo 11, avançando aqui, nós vamos investigar a vida de Saul. No capítulo 11, no verso 6, olha o que é que está escrito, uma curiosidade bem realmente profunda, né? Que diz assim, que o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Mas espera um pouco, Tássio, como que pode estar no mesmo versículo a presença do Espírito Santo e a presença da ira? Alguém que é batizado e cheio do Espírito Santo, ele vai ter ira? Será que existe um tipo de ira legítima que aparece aqui na palavra de Deus? Como eu posso conciliar Espírito Santo com ira? E agora, veja que o Espírito Santo se apossou de Saul e ele ouviu as palavras. Que palavras? Havia um grupo, né? O rei Naás estava fazendo ali, um rei inimigo, um cerco sobre a cidade de Jabes de Gileade. E então quando Saul, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele se ira de acordo com aquela situação que estava vivendo. Então, irmãos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles têm uma ira legítima. E que ira legítima é essa? A ira contra o pecado e contra as suas consequências. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai viver irado contra o seu irmão. Ele vai viver irado contra o pecado e as suas consequências. Quando nós estudamos Ezequiel capítulo 9, não vamos fazer isso aqui hoje, mas nós vamos perceber que aqueles que recebem o selo de Deus são aqueles que estão inconformados com as abominações que acontecem no meio de Israel. Existe uma ira legítima, e essa ira legítima, ela acontece quando a minha vida é tomada pelo Espírito Santo. Eu vou passar a ficar inconformado com o pecado que me separa de Deus e com as consequências do pecado que eu vejo no mundo. Sabe, irmãos, isso aconteceu com Saul. Ele foi tomado pelo Espírito Santo e veio sobre ele uma ira grande, porque um rei pagão, naquele contexto, estava tentando tomar a herança do Senhor. Sabe, Saul, no início do seu reinado, começou muito bem, estava na presença de Deus, ele tinha a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus, mas algumas escolhas que Saul foi fazendo em sua vida, levou àquele triste fim que a gente leu logo no início da mensagem. Então, irmãos, o princípio é o mesmo. Aquele princípio, uma vez salvo, sempre salvo, não é um princípio bíblico. Assim também, uma vez cheio do Espírito Santo, não significa que eu terei por toda a vida o Espírito Santo. Porque Saul perdeu o Espírito Santo da sua vida. E quando isso aconteceu, foi a ruína completa do ministério de Saul como primeiro rei de Israel e também do projeto de Deus para a vida dele. Sabe, irmãos, Jesus falou uma verdade muito profunda para nós em João 3, verso 5, que não vamos abrir por conta do tempo. Mas lá está escrito assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, batismo. Nascer do Espírito é receber essa presença completa do Espírito Santo na vida. O nascimento nas águas pode acontecer uma vez na vida. O nascimento do Espírito acontece todos os dias enquanto vivermos. Todos os dias.
o cristão tem um prazo de validade. Qual é o prazo? 24 horas. 24 horas. Constantemente nós devemos ter a nossa vida renovada pelo Espírito Santo. Mas Saul não entendeu essa verdade. E aqui começa Saul a tomar algumas decisões que na verdade afastaram ele de Deus, que o fez perder a presença especial do Espírito Santo. Eu gostaria de investigar os próximos textos que nós iremos abrir aqui da vida de Saul. São textos muito sérios, muito profundos e que nós precisamos ter muita atenção para que isso, em nome de Jesus, não aconteça em nossa vida. O próximo texto que a gente vai abrir está aqui ainda em 1 Samuel, agora no capítulo 13. Abra comigo aqui no capítulo 13, virando a página aí. Saul agora, ele se deixa levar pelas circunstâncias e ele não busca mais o Senhor. Olha o que está escrito, capítulo 13, versos 12 a 14. O contexto aqui breve é o seguinte: Samuel havia dado uma ordem expressa para Saul, para que quando ele chegasse a um ambiente de batalha, esperasse por ele por 7 dias. Saul deveria esperar Samuel por 7 dias, porque quando Samuel, o profeta, chegasse, ele iria realizar o sacrifício. Mas olha só o que aconteceu. 1 Samuel 13, versos 12 a 14. Saul, então, quando é confrontado por Samuel, olha o que é que ele fala para Samuel. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado por quê, irmãos? Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Qual era a ordem de Samuel? Me espere por 7 dias, porque eu vou realizar o quê? O sacrifício. Mas agora Saul disse o quê? Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci sacrifício. Olha só, verso 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste de que maneira, irmãos? Neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora, verso 14, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul, que começou sendo guiado pelo Espírito Santo, Saul, que era conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão que tomava em sua vida, agora ele resolveu agir por conta própria. Em vez de ser dirigido pelo Espírito Santo, ele se permitiu ser dirigido pelas circunstâncias. Aqui foi o primeiro passo que Saul deu para que perdesse a presença especial do Espírito Santo na sua vida. É aqui que começa a ruína de Saul. É aqui que começa a queda de Saul. Aquele capítulo 31 de 1 Samuel que a gente leu, ele começa a se cumprir aqui. Aqui em 1 Samuel capítulo 13. Irmãos, para alguém perder a presença do Espírito Santo na sua vida, não é algo de um dia para o outro. É um processo que vai acontecendo. E eu vou me distanciando de Deus. E eu vou me distanciando do mandamento de Deus. E eu vou me distanciando da voz do Espírito Santo. E eu vou tomando as minhas próprias decisões. E pouco a pouco, a voz do Espírito Santo que me guiava, agora são as circunstâncias que passam a determinar as minhas escolhas. As circunstâncias que passaram a determinar agora a escolha de Saul. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Jesus falou em Mateus 12, versos 31 e 32, a respeito do pecado contra o Espírito Santo. E o que seria o pecado contra o Espírito Santo? A grosso modo, de forma superficial, o pecado contra o Espírito Santo é a resistência e o abandono da direção do Espírito Santo na minha vida. É quando eu escolho tomar minhas próprias decisões pelas circunstâncias e deixo de ouvir a voz do Espírito. Inicialmente, isso é o pecado contra o Espírito Santo. Arão cometeu o mesmo erro na questão ali do bezerro de ouro. Em vez de ser guiado pela voz do Senhor, Arão se deixou guiar pelas circunstâncias da pressão da nação de Israel ali no acampamento.
E ele então mandou produzir aqueles bezerros de ouro. Irmãos, todas as vezes que as circunstâncias determinam minhas atitudes, eu estou dando passos largos para longe do Espírito Santo. E eu preciso tomar muito cuidado com isso. Mas não acabou aí. Veja que Saul, ele tentou se justificar diante de Samuel, dizendo: eu fui forçado pelas circunstâncias, o inimigo estava se aproximando. Ele deu uma explicação para a sua desobediência. Irmãos, não há justificativa para o pecado. Se houvesse desculpa para o pecado, Jesus, o nosso Senhor, não precisaria ter morrido em nosso lugar. O pecado não tem justificativa. E Ellen White diz assim: se o pecado fosse justificado, então estaria justificada a sua existência. O mal seria necessário se ele fosse justificado. E isso, irmãos, infelizmente aconteceu aqui na vida de Saul. No capítulo 15, virando a página aí, olha só uma outra decisão, um outro passo que Saul deu para que o Espírito Santo se retirasse da vida dele. Isso é algo muito sério, isso é algo muito profundo, irmãos, na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 15, dá uma olhadinha aqui comigo, o contexto aqui já é outro, versos 10 e 11, aqui o contexto já é de um conflito, de uma guerra, uma outra guerra, que Saul agora estava contra os amalequitas. E nessa guerra contra os amalequitas, Samuel havia dado uma ordem bem clara. Qual era a ordem para Saul? Vá e destrua completamente os amalequitas. Todos, até os animais, se destrua tudo. Varra da face da terra os amalequitas, porque esse é o juízo de Deus sobre aquele povo. E sabe, irmãos, e aqui cabe um parêntese para a gente refletir. Deus tem um tempo de graça determinada para cada nação, para cada povo, para cada pessoa. Uma vez que aquele limite da graça é ultrapassado, então começa a se atrair os juízos de Deus sobre aquela nação, aquele povo, aquela pessoa. Há um limite estabelecido por Deus, que esse limite não pode ser transposto. Uma vez que esse limite é transposto, os juízos de Deus então começam a cair. Os amalequitas foram um povo que lhe foi dado tempo para que se arrependesse e se voltasse para o verdadeiro Deus. Mas eles não aproveitaram esse tempo de graça. E então chegou o juízo para a nação amalequita. E aí foi dada a ordem para Saul: vá e destrua tudo, queime tudo. Essa era a ordem expressa de Deus. Mas aqui em 1 Samuel capítulo 15, versos 10 e 11, olha só o que está escrito aqui. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Por quê, irmãos? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Estão acompanhando aí? 1 Samuel capítulo 15, verso 10 e 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou a quem, irmãos? Ao Senhor. Olha só a realidade, irmãos, que realidade séria. Deus havia dito a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul rei, porque ele não executou as minhas palavras. Saul deixou de me seguir. Irmãos, a decisão de seguir ao Senhor é uma decisão diária. Ela não acontece somente quando eu sou batizado nas águas. O batismo no Espírito acontece todos os dias. Todos os dias eu preciso tomar a decisão de seguir ao Senhor e de executar as suas palavras. Sabe? Olha só a questão de causa e efeito que Deus colocou aqui para Samuel. Deixar de seguir ao Senhor fatalmente me levará a não executar as palavras do Senhor. Então, para executar e obedecer as palavras do Senhor, eu preciso o quê? Segui-lo. E seguir ao Senhor envolve o quê? Um relacionamento fidedigno, presente, constante com Ele. Somente seguindo ao Senhor, eu serei capaz de executar as palavras do Senhor. Saul, ele deixou de seguir ao Senhor. E Deus então se arrependeu. Agora, que arrependimento é esse que se fala aqui na Bíblia? Será que Deus
cometeu um erro e então se arrependeu? Não. Sabemos que na Bíblia nós temos duas palavras para arrependimento. A palavra que se refere a Deus, né, metanoia, e a palavra que se refere ao arrependimento humano, né, metalomanai. Esse arrependimento humano é porque cometeu algo errado, se arrependeu e se voltou do seu erro. O arrependimento que aparece como palavra para Deus é uma palavra diferente, como eu mencionei, e ela indica tristeza. Não por algo que cometeu de errado, mas tristeza por consequências que estão acontecendo. E foi esse o arrependimento de Deus. Assim, Saul começou com uma vida cheia do Espírito Santo, mas as suas decisões, pouco a pouco, foram afastando o Espírito Santo da vida de Saul. E assim, irmãos, também pode acontecer com cada ser humano. Todas as vezes que seguimos nossos próprios caminhos, todas as vezes que deixamos de seguir a Deus e executar as suas palavras, nós corremos o risco de perder completamente o Espírito Santo da nossa vida. Essa é uma realidade muito séria e nós precisamos realmente tomar muito cuidado. Aí no capítulo 15 ainda, no contexto dessa ordem que Samuel havia dado por intermédio de Deus, né, para Saul, para que tudo fosse destruído, olha só o que Saul respondeu. Capítulo 15, verso 15 e 16. Olha só o que é que está escrito. Quando ele foi confrontado por Samuel, respondeu então Saul, verso 15: de Amaleque os trouxeram, dos amalequitas, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para fazer o que, irmãos? Para o sacrificar a quem? Ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos o que? Totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Antes de irmos para o que Samuel disse a Saul, preste atenção numa coisa, no detalhe comigo. Isso aqui é algo muito sério, irmãos. Olha o que é que está escrito aqui. Saul disse assim: olha, nós destruímos tudo, mas separamos o quê? O melhor. Separamos o melhor dos animais para oferecer a quem? Ao Senhor nosso Deus. Não parecia um argumento plausível? Não parecia um argumento, vamos dizer assim, bom de se ouvir, palatável, né, aos ouvidos? Não parecia um argumento condizente com alguém que estava preocupado com a adoração ao verdadeiro Deus? Samuel, é o seguinte: o Senhor determinou que tudo fosse destruído, mas eu pensei melhor. Eu pensei em fazer diferente. Eu pensei, veja bem, irmãos, quando nós tomamos decisões de agir por conta própria e que o Espírito Santo vai se afastando da vida de alguém, nós procuramos argumentos de primeira instância até plausíveis para desobedecer a ordem expressa de Deus. Tem um filme antigo mesmo, acho que ele é de 97, que trata, o nome do filme é Davi, de uma coleção antiga aí da Bíblia Sagrada. E tem uma parte lá do filme, eu já assisti ele há anos atrás, e eu lembro de uma parte que é dito assim: há um encontro de Samuel com Saul, que é retratado esse momento aqui, e aí Saul disse assim para Samuel: tá certo, Samuel, e depois que eu obedecer a Deus, vai ficar tudo bem entre Deus e eu? Aí Samuel disse assim para ele lá no filme: nem me pergunte, simplesmente obedeça a palavra do Senhor. Olha que coisa para a gente pensar. Simplesmente obedeça a palavra do Senhor. Porque no argumento de Saul, ele era mais sábio do que o próprio Deus. No argumento de Saul, ele era mais justo do que Deus. Deus deu a ordem, destrua tudo. Mas ele falou: Samuel, pensando melhor, eu separei aqui o melhor das ovelhas, dos animais, para sacrificar ao Senhor. Ele ainda relacionou a sua desobediência à adoração a Deus. Dá para imaginar uma coisa dessa, irmãos? Mas quantas vezes nós, infelizmente, incorremos no mesmo caminho de Saul? Desobedecemos a ordem expressa de Deus e ainda buscamos argumentos humanos
para justificar nossa desobediência, e ainda falamos que isso foi feito para a glória e adoração a Deus. Irmãos, nessa parte aqui da mensagem eu anotei a loucura de Saul em achar que obedecia a Deus. E aí Samuel fala assim: espera, eu vou te dizer o que é que Deus me revelou. E Saul disse assim: fala. Ele pensou que ele ainda seria louvado por sua atitude de desobediência a Deus. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, tem um comentário a respeito desse episódio aqui, que para mim é muito chocante. Porque, olhando aqui, não parece que havia uma preocupação de Saul em adorar a Deus, oferecendo o melhor dos animais? Sim ou não? Olhando aqui. Mas sabe o que é que ela comenta lá em Patriarcas e Profetas? Ela comenta assim: na verdade, sabe o que é que estava acontecendo? Saul, em desobediência a Deus, tomou daquelas ovelhas e bois e animais ali dos amalequitas para oferecer a Deus. Sabe por quê? Para poupar os seus próprios animais. Viu? A preocupação de Saul era obedecer a Deus e adorar a Deus. Ele tomou dos animais dos amalequitas porque ele não queria tirar dos seus próprios para oferecer a Deus. Então Saul, ele estava sendo motivado pelo egoísmo. E o egoísmo que está no centro do pecado, no coração humano, egoísmo e orgulho, constitui o centro do pecado, tanto no coração de Satanás no início, quanto no coração de todo ser humano. O egoísmo de Saul fez com que ele desobedecesse a Deus, não tirasse dos seus próprios animais para sacrificar ao Senhor e pegasse daquilo que Deus mandou destruir. E ainda diz que isso foi feito em adoração a quem? A Deus. Esse foi um passo muito sério que Saul deu para ter o Espírito Santo fora da sua vida. Então, irmãos, todas as vezes que o egoísmo toma conta do nosso coração e motiva as minhas palavras e atitudes, eu estou pedindo que o Espírito Santo se retire da minha vida. Todas as vezes que o orgulho, o egoísmo, me motiva a agir, e eu ainda uso o nome de Deus, eu estou afastando o Espírito de Deus da minha vida. Olha o que é que diz no verso 19 e 20, no contexto do que Samuel falou para Saul. Verso 19: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, disse Samuel para Saul, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha o verso 20. Então disse Saul a Samuel: irmãos, olha esse verso aqui. Olha o verso 20, o que Saul responde para Samuel. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, o que é que está escrito aí, irmãos, na sua Bíblia? Dei ouvidos à voz de quem? E segui o caminho pelo qual o Senhor... Se a gente estivesse lá, a gente ia falar para Saul: você está de brincadeira, né? É uma piada de mau gosto que você acabou de dizer. Qual era a ordem do Senhor? Destrua tudo. Aí ele, motivado por seu egoísmo, deixou seus animais, pegou dos animais dos amalequitas, ofereceu a Deus algo que Deus não havia autorizado. Samuel vem para confrontar ele, e ele disse assim: não, eu obedeci ao Senhor, eu segui pelo caminho do Senhor que Ele me enviou. Todas as vezes, irmãos, que nós perdemos a sensibilidade espiritual, isso acontece quando eu vou tomando minhas próprias decisões, sem consultar a Deus e ao Espírito de Deus. Todas as vezes que eu vou perdendo a sensibilidade espiritual, olha só, eu penso que estou servindo a Deus, eu penso que eu estou nos caminhos de Deus, mesmo fazendo contrário à palavra de Deus. E aí, irmãos, é algo terrível, porque eu começo a descartar o Espírito de Deus da minha vida, eu começo a entrar num loop de desobediência a Deus, obstinadamente, e eu penso que eu estou servindo a Deus, eu penso que eu estou no caminho de Deus. Como Saul estava tentando se enganar, assim também tentam se enganar todos aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, e são guiados pelo seu próprio egoísmo, seu próprio orgulho, sua própria vaidade. Nós estamos incorrendo no mesmo caminho que Saul. Mas em nome de Jesus, que isso não aconteça em nossa vida.
E se porventura está acontecendo, que em nome de Jesus o nosso coração seja quebrantado nesta manhã, para que mais uma vez recebamos o Espírito Santo na nossa vida, em sua força, em sua plenitude, para que de fato vivamos segundo a palavra de Deus. Saul, ele estava em desobediência a Deus, mas ele falou para Samuel: eu dei ouvidos à voz do Senhor. Isso é algo muito sério, irmãos, muito triste. Mas não para aí. No capítulo 15, ainda no verso 22, olha só, a rebeldia de Saul aqui é comparada. Capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E aí vem aquele princípio que a gente sabe, né, de qual é salteado. Eis que o obedecer é melhor do que o que, irmãos? Do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de quê, irmãos? A rebelião é comparada a quê? A feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Seríssimo, não é? Seríssimo essa mensagem de Deus para nós. Seríssima. O verso 22 vai dizer que Deus prefere obedecer do que o sacrificar. Ellen White comenta no livro O Desejar de Todas as Nações, quando ela vai falar da época de João Batista, ela vai dizer que muitos líderes daquela época religiosos, sabe o que eles fizeram? Eles multiplicaram os rituais para tentar acalmar uma consciência de pecado. Então eles substituíam, em vez de buscar a Deus com todo o coração, em arrependimento e submissão, sabe o que eles faziam? Multiplicavam os rituais. Aí qual é o princípio aqui? De nada adianta gordura de carneiros, de nada adianta sacrifícios, de nada adianta holocaustos, se no meu coração não houver uma disposição em obedecer ao Senhor. Isso é algo sério. Eu posso passar todos os dias do ano na igreja, eu posso participar de todos os cultos, eu posso participar de todas as programações, eu posso pregar todos os dias aqui do ano, mas se no meu coração não tiver uma disposição, pela graça de Deus, de obedecer ao Senhor, nada disso adiantará. É isso que Samuel está dizendo para Saul. Você poderia oferecer todos os animais aí do mundo, Saul, mas se no seu coração você não quer obedecer a Deus, de nada adianta esses animais, de nada adianta esses rituais, de nada adianta esses sacrifícios. Obedeça à palavra de Deus. Se arrependa diante da presença de Deus. Como diz lá em Apocalipse 2, quando vai falar da carta de Éfeso: lembra-te de onde caíste, volte-se e arrependa, se arrependa. Busque o primeiro amor. Essa é a mensagem de Deus, irmãos, para nós. Era esse o apelo de Samuel para Saul. Mas cada vez que Samuel falava com Saul, o coração de Saul se endurecia. E ele se enganava, pensando que estava servindo a Deus do jeito dele. Caim tentou adorar a Deus também do jeito dele. Esaú tentou adorar a Deus do jeito dele. Saul tentou seguir o próprio caminho dele. E isso se chama o quê? Egoísmo. Orgulho, prepotência, arrogância. E Deus fala: você foi rejeitado, porque você rejeitou o Senhor. Você rejeitou a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, passo a passo, Saul foi caminhando para perder a presença especial do Espírito Santo na sua vida. Passo a passo, Saul estava se desencontrando de Deus. Passo a passo, Saul tornou seu coração obstinado. E em sua desobediência e cegueira espiritual, ele nem reconhecia. É por isso que lá em Apocalipse 13, na carta a Laodiceia,
é dito: compre colírio para que vejas. Nós precisamos, irmãos, hoje do colírio, para que a nossa visão, o nosso discernimento espiritual sejam despertos, para que a gente reconheça a nossa total e constante dependência de Deus. Mas não para aí. E nós estamos caminhando aqui para o final da mensagem desta manhã também. E o triste fim de Saul, como a gente viu no capítulo 31, é realmente aterrador. É aterrador. No capítulo 15, versos 24 a 26, Samuel apelou para que Saul se arrependesse, mas olha só o que aconteceu. Capítulo 15, versos 24 a 26, irmãos, está escrito assim: então disse Saul a Samuel: olha só, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras. E aí ele vai dizer depois: se parasse aqui, tudo bem, mas olha o que é que ele diz depois. Porque o que, irmãos? Temi o povo e dei ouvidos à sua. Saul realmente se arrependeu? Ou ele mais uma vez buscou justificar o seu pecado? Eu pequei contra o Senhor, mas isso foi por causa de quem? Do povo. Gênesis 3, lembra? Onde você está? Por um acaso você comeu da árvore que eu disse que não deveria comer? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão reconheceu que havia errado, mas não se arrependeu. Ele transferiu a sua responsabilidade para quem? Para Deus, que deu a mulher para ele. E aí Deus vai para Eva: que é isso que fizeste? Foi a serpente. Em outras palavras, foi a serpente que o Senhor criou. O Senhor tinha lá que criar a serpente e colocar no jardim. Em outras palavras, era isso que estava acontecendo. Foi a serpente que o Senhor criou. Reconheceu o erro, mas não se arrependeu. Irmãos, nós sabemos que existe uma diferença básica entre arrependimento e remorso. Olha o exemplo de Pedro e Judas. Ambos traíram o mestre, sim ou não? Ambos negaram a Jesus, sim ou não? Mas um foi tocado pelo arrependimento e outro pelo remorso. Judas, assim como Saul, reconheceu que havia errado. Pequei contra sangue inocente, mas ele não se arrependeu, assim como Saul. Pedro traiu a Jesus, mas ele se arrependeu. Reconheceu o pecado e se arrependeu. Então, irmãos, reconhecer que pecou não é suficiente se em meu coração não operar uma obra de arrependimento genuíno, verdadeiro. Porque Saul disse: eu pequei, é verdade, eu transgredi contra o mandamento de Deus, eu não dei ouvidos à voz de Deus, mas foi porque eu temi o povo, foi o povo. E o verso seguinte diz assim, 25: agora, pois, te rogo, olha só o que Saul disse ainda: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore quem? O Senhor. Parecia que Saul estava com sinceridade diante de Deus, mas eu vou comentar sobre isso. Olha o verso 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Não parece que não parece que Deus, na verdade, foi muito mais severo com Saul do que como Davi? Quando a gente olha para a história de Davi, Davi planejou a morte de Urias, Davi adulterou, Davi mandou matar o marido de Batseba, depois vai e se casa com ela, e Davi comete, na verdade, uma loucura em Israel. O seu pecado foi público. Mas não parece que Deus foi mais pesado com Saul do que com Davi? Sabe qual era a diferença? Saul não reconheceu sinceramente o seu pecado e estava tentando justificar o seu pecado. Davi se arrependeu verdadeiramente.
Portanto, irmãos, não importa o tipo de pecado que eu cometa, o que importa é se eu permito que o Espírito Santo toque o meu coração com o verdadeiro arrependimento e com a sinceridade de uma transformação. Saul não tinha isso. Sabe por que Saul queria que Samuel voltasse com ele para adorar o Senhor? Porque ele queria ser visto pelo povo caminhando ao lado do profeta de Deus. Ele não queria uma mudança no seu caráter, ele só queria melhorar a sua reputação. Então, se ele fosse visto caminhando com o profeta de Deus, está tudo bem com Saul ali, está tudo certo, o problema foi resolvido. Mas o problema, irmão, só é resolvido pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. É aqui, é na sinceridade da nossa relação com Deus, que o Senhor vai operando a cura. É na entrega completa do coração que Deus cura e Ele nos estabelece. Saul, na verdade, queria promover um teatro ali, sendo visto com Samuel e aplaudido pelo povo. Mas Samuel, sabendo disso, ele era conduzido pelo Espírito Santo e disse assim: eu não vou contigo. Você rejeitou a palavra de Deus. Essas suas palavras de arrependimento, reconhecimento do pecado, são apenas palavras vazias. A obra de Deus não está acontecendo no seu coração, porque você está seguindo o seu próprio caminho. Você fechou as portas da sua vida para o Espírito Santo. Irmãos, até o reconhecimento de Saul do pecado não foi um reconhecimento sincero. Sabe que esse é um dos meus maiores medos. Em todos esses anos, eu não sou tão velho assim, mas nesses anos na igreja, na presença de Deus, é estar na igreja, é estar diante da adoração ao verdadeiro Deus, mas com um coração insincero, com um coração duplo, com um coração não sincero para com Deus. Jesus falou isso em Marcos 7, algo muito sério. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Palavras duras, mas essas palavras devem penetrar hoje aqui no meu coração para me provar e para me curar pela graça de Deus. Hoje, irmãos, a porta da graça ainda está aberta para você e para mim. Devemos aproveitar, porque há um limite que Deus não permite que o pecador vá. Há um limite estabelecido por Deus. Há um modelo de adoração estabelecido na palavra de Deus. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que me agrada, não é do jeito que eu penso. É como Deus prescreveu para mim na sua palavra. Hoje muitos vivem a religião de Caim. Eu vou adorar a Deus, mas é do meu jeito. Muitos vão pela religião hoje de Saul. Eu estou obedecendo a Deus, mas do meu jeito. Não é como Deus me ordena, não é como o profeta me ordena, é como eu quero fazer. Irmãos, em nome de Jesus, que a nossa religião seja cada vez mais bíblica. Bíblica. Segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. E aí acontece uma cena triste, que eu gostaria aqui de caminhar agora para o fim da nossa reflexão. Está no capítulo 16, irmãos. Essa cena aqui é triste, mas a gente precisa ler, está na Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Vocês viram? Passo a passo, Saul foi dando para distanciar o Espírito Santo da sua vida. E acontece finalmente o verso 14 do capítulo 16 de 1 Samuel, que está escrito assim: tendo-se o que, irmãos? Retirado de Saul, quem? O Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Saul rejeitou tanto e passo a passo foi distanciando-se de Deus e da palavra de Deus, foi fechando os ouvidos à voz do Espírito Santo, que chegou um momento que o Espírito Santo se retirou da vida de Saul. E agora quem controlava a vida de Saul? Um espírito maligno, que o atormentava. Irmãos, a coisa é séria.
Uma vez que eu recebo o Espírito Santo na minha vida, aí Paulo diz assim em Gálatas 5, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Viver todos os dias em consonância e em submissão ao Espírito Santo de Deus. Andar no Espírito é receber da presença dele todos os dias. Andar no Espírito é rejeitar a minha própria vontade, meu próprio desejo e submetê-las à vontade de Deus. Isso é andar no Espírito, é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Saul foi rejeitando pouco a pouco o Espírito Santo, até que ele se retirou. Essa é uma verdade, foi uma verdade na vida de Saul, e é uma verdade na vida de todos aqueles que vivem uma religião seguindo o seu próprio caminho e não segundo a palavra de Deus. Irmãos, que em nome de Jesus não seja essa a nossa realidade. E se está sendo, se passo a passo também estou me desencontrando de Deus, que nesta manhã sejamos mais uma vez encontrados aos pés da cruz. É o próprio Senhor Jesus, de acordo com Mateus 3, João Batista pregou isso. Virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. É Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Ellen White comenta no livro Conselhos para a Igreja que quando o Espírito Santo é retirado, o Espírito Santo ele é resistido, como perfeito cavalheiro, ele se retira. Então, irmãos, biblicamente falando, só temos duas opções. Ou eu sou guiado pelo Espírito Santo, ou eu sou guiado pelo que a Bíblia está dizendo aqui. Não, tá, se eu estou tomando minhas próprias decisões, eu sou neutro. Não existe campo de neutralidade no grande conflito entre o bem e o mal. Ou eu sou guiado pelo Espírito Santo, ou estou sendo guiado pelo espírito maligno. Essa é uma verdade dura, mas é uma verdade bíblica para nós. Não tem meio de campo, irmãos. Não tem outra opção. Não tem uma tangente pela qual eu vou escapar. Ou eu sou guiado pelo Espírito Santo ou pelo espírito maligno. Aí Jesus falou assim, pelos seus frutos, os frutos que são vistos na minha vida hoje, são frutos de alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo ou não? A minha vida está se aproximando do padrão estabelecido por Deus na sua palavra ou não? Eu estou seguindo o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, ou estou tomando minhas próprias decisões como Saul? A mensagem de hoje, irmão, serve para você e para mim, como diagnóstico, uma radiografia espiritual, para ver a nossa saúde espiritual diante de Deus. Mas hoje, o médico dos médicos está aqui, para curar você e a mim, em nome de Jesus. Que se cumpra em nós o que está escrito aqui, no capítulo 16, verso 13, um verso anterior, quando Davi, agora, é ungido pelo Espírito Santo, está escrito: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito Santo que estava conduzindo a vida de Saul se retirou e agora passava a conduzir a vida de quem? De Davi. Irmãos, nós temos a oportunidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo, se tão somente com sinceridade entregarmos completamente o nosso coração ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Essa é a promessa do Senhor, essa é a condição do Senhor. Só há um meio de alcançar, de achar o Senhor, buscando com todo o nosso coração. Então, nesta manhã, se entregue completamente em sinceridade a Deus. Permita que a palavra de Deus e o Espírito Santo sonde o seu coração, a sua mente, a sua vida. E faça a oração que Davi fez no Salmo 139, 24. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. O Espírito Santo, como cavalheiro, ele se retira quando é rejeitado. Porque Satanás é aquele que invade, Satanás escraviza, o Espírito Santo não. Ele respeita a nossa liberdade de consciência, de escolha. Deve ser uma escolha diária, permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida.
Seja essa a nossa decisão. Cada dia, todos os dias, até o último dia. Que Deus nos abençoe, amém? Quer você ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo? Quer você tomar decisões acertadas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo de Deus? É esse o seu desejo nessa manhã? É? Então eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos pedir isso ao Senhor agora em oração. Que o Espírito Santo conduza a nossa vida, a nossa mente, para que de fato sejamos a imagem, a semelhança e a imagem do Senhor. Para que de fato o Espírito Santo conduza cada decisão, cada escolha da nossa vida. Que a nossa religião seja uma religião bíblica, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Nosso querido Deus, estamos aqui, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença em oração, para entregar completamente o nosso coração ao Senhor. Ó Deus, nesta manhã, refletimos aqui sobre a triste vida de Saul, que começou muito bem na Tua presença. Alguém que era guiado pelo Espírito Santo, alguém que recebeu a plenitude do Espírito Santo em sua vida, mas que pouco a pouco, por suas próprias decisões, escolheu seguir os seus próprios caminhos e foi se afastando do Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Nós não queremos seguir nossos próprios caminhos, ó Deus. Nós queremos seguir o caminho do Senhor. Nós queremos obedecer a palavra do Senhor. Nós queremos obedecer o mandamento do Senhor. Nós queremos ser plenamente cheios do Teu Espírito Santo, a cada dia, todos os dias da nossa vida, até o dia da volta de Jesus. Então, ó Pai, por favor, habilita-nos a vivermos a religião bíblica, a religião verdadeira, que o Teu Santo Espírito conduza cada coração aqui, ó Pai, que o nosso coração seja convertido ao Senhor todos os dias, e assim, ó Pai, por meio do Senhor, que sejamos mais que vencedores. Retira de nós toda dessemelhança com o Senhor, retira do nosso coração o orgulho, retira do nosso coração a vaidade, o egoísmo, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que seja retirado de nós, para que sejamos plenamente cheios do Espírito Santo. Por favor, ó Deus, atende o nosso clamor, que o nosso clamor, ó Deus, não seja como de Saul, que não era sincero, mas que completamente o nosso coração se volte para o Senhor neste momento. Entregamos ao Senhor a nossa vontade, entregamos ao Senhor nossos desejos, entregamos ao Senhor a nossa vida por completo, e que o Senhor tome posse completamente do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia. Uau, gostei desse bom dia. Feliz sábado. Olha só, é uma bênção maravilhosa de Deus podermos estar aqui, não é? Neste lugar, aonde juntos podemos adorar ao nosso ao nosso Criador, né? O nosso Papai do Céu. E olha como vocês estão bonitos, viu? Que bom que vocês estão aqui, estamos no número bom. Isso, hoje tem um monte de crianças aqui. Isso, o Papai do Céu fica muito feliz quando vocês vêm à igreja. E hoje vou colocar vocês todos para adorar ao Senhor louvando. Quem gosta de louvar, levanta a mão. Aê, muito bom. Mas olha só, antes de fazermos este louvor maravilhoso,
eu vou convidar uma pessoinha aqui muito especial, que desde pequena, ele também costumava louvar ao Senhor. E a sua mamãe, desde o ventre, quando estava lá na barriguinha dela, ela também já apresentava os louvores para ele, através, das canções de criança, não é? E a mamãe dele, como ficava feliz de trazê-lo à igreja quando ele era pequenininho assim também. Desde pequenininho no colo, até quando começou a ficar na idade de vocês. Mas ele cresceu. E o nome dele é Gabriel. Quem conhece Gabriel? Levanta a mão aí. Tem tantos, né? Mas eu vou dizer algo. Ele é muito conhecido carinhosamente como Bibi. Quem conhece Bibi? Vem cá, Bibi. Chega aqui, Bibi, perto de nós. Olha só. Bibi se tornou esse jovem muito bonito, muito especial. Vem pra cá, pra frente, pra cá. Pro meu lado. Isso, para as crianças te verem melhor. E Bibi, ele cresceu assim, sendo esse menino bonito, amado por todos e que sempre dedicou seus talentos para louvar a Deus. Não é certo, Gabriel? Amém, não é? Mas, olha só, hoje eu vou ler aqui um versículo que eu quero dedicar, né, para vocês. Nós vamos abrir a Bíblia agora. Na Bíblia tem um verso que diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos falar comigo de novo? Grandes coisas fez. Eu quero que os demais me ajudem. Bora lá. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que coisa legal. Isso está em Salmos 126, 3. Olha, Gabriel agora, ele vai viajar, ele vai deixar uma saudade grande, né, Gabriel? Ele passou em um concurso e agora ele vai viajar e vai trabalhar, vai fazer esse concurso, passou no concurso e agora ele vai deixar uma saudade grande, viu, Gabriel? Muito obrigada por nos servir ao Senhor com os seus talentos, tocando, cantando, sendo esse jovem tão amável, tão obediente e que gosta de servir ao Senhor. Muito obrigada por esses gostosos momentos que temos juntos e volta logo, não demora muito não, viu? Então, olha só, isso são bênçãos de quem serve ao Senhor, de quem louva ao Senhor. E não estava combinado não, mas agora ele vai pegar o violão e vai, junto conosco, louvar ao Senhor, tá bom? Pega lá, Gabriel, seu violão. Nós vamos cantar aquela música que tem no Inário, Louvai, Louvai. Uma música de criança infantil, todo mundo, não estava combinado, viu, gente? É assim, ao vivo. Então, era surpresa. Olha só, enquanto ele se prepara, eu vou ler outro verso. Olha para mim. Diz assim, cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Isaías 125. Coisas grandiosas Deus tem feito por nós. E por isso que nós devemos contar para as pessoas todas as coisas grandiosas que Ele faz por vocês. Vocês não estão aqui hoje? Todo mundo tem muitos sonhos, não tem? Levanta a mão quem tem sonhos. Levanta a mão. Eu ainda tenho muitos sonhos. E quem quer que os sonhos sejam realizados? Quem quer? Então, e por isso nós devemos nos colocar na mão de Deus e sempre estar ciente de que Ele satisfará os desejos do nosso coração. E precisamos ser obedientes a Ele. E Ele concederá os desejos do nosso coração. Vamos cantar então? Embora? Vamos soltar a musiquinha e vamos louvar. Louvar é muito fácil. A musiquinha está passando ali e vocês já conhecem. Tá certo. Vamos lá? Louvai-o, louvai-o. Isso. Louvai-o, louvai. Bora lá. Não é essa. Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Vai passar agora, né? Todo mundo com a mão. Vamos bater palminhas bem bonitinho enquanto cantamos. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus
infinitamente amor. Isso mesmo. E agora eu vou chamar o tio Joaldo, que é o ancião, e ele também vai falar umas coisinhas legais aqui, e nós juntos vamos orar com ele, tá certo? Olá, bom dia, crianças. Bom dia, adultos. Bom sábado a todos. Eu quero convidar aqui os anciãos, que nós vamos orar por Gabriel, e quero convidar Gabriel a estar aqui do nosso lado, né, Gabriel? Deus, você foi dedicado a Deus na sua infância, mas agora nós temos o privilégio de orar por você nessa nova jornada, tá bem? No livro no livro de Josué, no capítulo 1, Deus, ele fala para Josué, né, para Josué se manter forte, porque ele seria com Josué nas próximas fases. E essa mensagem também nós queremos trazer para você hoje, que diz assim: Gabriel, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei nem te desampararei. Sê forte, Gabriel, porque tu farás com que muita gente herde a vida eterna, que sob juramento prometi a seus pais e a todos os profetas. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo está escrito na palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro, antes medita nele de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer tudo conforme está aqui. Então serás bem-sucedido e prosperará em teu caminho. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Durante esses 7 anos, né, nós temos partilhado alguns momentos aqui, e eu posso dizer para vocês que aprendo muito com a paciência e a calma de Gabriel. E Gabriel, eu sei que a tua jornada profissional está começando, né, agora, mas Deus te colocará em um bom lugar, porque Ele te ama e Ele cuida de você. Eu tenho certeza que o que Deus tem planejado para você, sonhado para você, é infinitamente maior do que você pode imaginar. E por mais que sua mamãe também te ame, que está ali, vem cá, Aninha, e queira o melhor para você, até ela nem imagina o que Deus tem preparado para você. Vamos orar com ele aqui, Aninha? Essa igreja está feliz, né, por sua jornada agora, o início da sua jornada profissional. Triste porque vai ficar uns dias sem você, né? Espero que você seja indicado aqui para perto, ficar pertinho da gente, tá? Mas também a igreja está grata a Deus pelos serviços que você prestou durante esses 7 anos aqui, mas por toda a tua vida, né, de serviço a Deus. Eu vou convidar Aninha, abraça o homem ali. Os anciãos, por favor, fica aqui, os conselheiros e conselheiras, fica aqui atrás dele. Passe um pouco mais à frente, Gabriel. E vocês vão orar com a gente, tá bem? Fica ali. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos impor as nossas mãos, levantando em direção a Gabriel e o entregando nas mãos de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, um dia, Senhor, ainda no ventre, Gabriel foi dedicado a Ti. Ele nasceu e novamente foi dedicado a Ti. Ele tem crescido, Senhor, em estatura e graça, e nesta manhã nós também queremos dedicá-lo a Ti, Senhor. Que os seus caminhos, ó Deus, sejam endireitados pelo Senhor, que a Tua boa mão seja com ele, que a Tua bênção, Senhor, recaia sobre a vida dele, e que ninguém lhe possa resistir, Senhor, porque maior é o Senhor que está com ele do que qualquer outra força, Senhor.
Por onde ele passar, ó Deus, que ele possa testemunhar de ti e do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia e da tua graça. Que as bênçãos que o Senhor tem reservados para ele, Senhor, que todas essas bênçãos recaiam sobre a vida dele. Nós o entregamos e mais uma vez o consagramos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Merece uma salva de palmas, né? Deus te abençoe. Mais uma vez, um feliz sábado a todos, diga amém. Né? Agora, no primeiro momento, nós éramos uns 10, agora a igreja já está lotada, né? Então, quero mais uma vez dizer a todos que sejam bem-vindos, parabenizá-los por escolher o melhor lugar para estar nesta manhã, né? Que é na presença de Deus, né? Sei que durante a semana todos têm suas dificuldades, né? Todos nós temos nossos desertos, mas nós temos a certeza e a convicção de que nós temos um Deus grande, forte e poderoso, né? Que está no meio de nós. E por isso nós viemos aqui nesta manhã para glorificar o seu nome. As crianças só aguardam um minutinho enquanto finalizamos este momento, né? E não perdemos as bênçãos que Deus ainda tem preparado para nós aqui neste ambiente. Em 2 Coríntios 9, o verso 7... diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você devolver dízimos e ofertas é reconhecer a bondade de Deus sobre a sua vida, que seja ela financeira, emocional, enfim. Quando nós reconhecemos a bondade de Deus sobre nós, nós temos a alegria de trazer até a casa de Deus, né, as nossas ofertas em adoração ao que Ele tem feito por nós. Portanto, nós daremos neste momento a oportunidade de todos fazê-los. E também, os irmãos lembram que nós estamos, né, na construção da nossa igreja, lá na Avenida Belmonte. E algumas pessoas, né, estavam cobrando porque não trouxemos mais os envelopes para as ofertas especiais. E a ideia é, né, quem tem as suas ofertas especiais, você então guarda ela para trazer e dedicar para a construção do nosso templo, né? Tem gente assim que é extremamente abençoado financeiramente, né? Às vezes ganha um dinheiro enorme, né? Ou tem uma propriedade, alguma coisa e quer trazer para ofertar. Então, fique à vontade para ofertar para a construção da nossa igreja, para que em breves tempos nós possamos estar lá, né, não, Alan? Né? E aí possamos ter a oportunidade, né, de estarmos no lugar próprio nosso, onde nós possamos estar à disposição todos os dias, né, para culto, sábado, domingo, feriados, enfim, né? Então vamos lutar em função disso. Vamos então cantar e os irmãos então fiquem à vontade para fazer as suas ofertas. O diácono está ali, ó, com os envelopes, né? Quem Deus propôs aí no seu coração, levante a sua mão que ele vai até você levar esse envelope agora. Quem não trouxe a sua oferta hoje, você pode levar o envelope, né? E durante a semana você vai colocando e traz no próximo sábado, tá? E assim todos terão oportunidade. Tudo que há de bom
há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver o meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto for eu existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto for eu existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Feche os seus olhos então e vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que aqui foram colocados. E de forma especial pela vida de cada um dos que aqui o colocaram a sua oferta, pela vida de cada um dos adoradores que aqui se fizeram presente nesta manhã, que de uma forma especial o Senhor contempla o desejo no coração de cada um de nós aqui e que o Senhor nos dá segundo a tua santa e bendita vontade. Que na tua casa não falte, nos seus celeiros estejam sempre, tenham o suficiente para sobreviver e que na tua casa de oração também não falte o suficiente para congregarmos. Assim sendo, o Senhor se mantenha presente em nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos ficar em pé neste momento? E agora nós vamos cantar uma música, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Certo? Se tem alguém aqui passando por algum vale, tenha certeza, meu irmão, que Deus é contigo por onde quer que você andar. E agora nós vamos dar aquele abraço, né? Às vezes a gente chega atrasado, passa a semana toda, ninguém vê ninguém, né? E às vezes chega aqui, você vê o irmão, a vontade de falar com ele, e às vezes nós não temos essa oportunidade. Então vamos fazê-la agora, tá bom? Vamos lá? Enquanto cantamos, você sai do seu lugar e vai falar com o seu irmão que está aí do outro lado, que está lá do outro lado da cadeira, tá bom? Com alegria, faremos isso neste momento. És meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és meu abrigo, és meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és meu amigo.
agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém. Mas nós ainda vamos cantar ainda que Deus, Ele é o nosso tudo em nossas vidas. O Salmo 16, verso 5 diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Vamos cantar essa última música antes da lição, realmente confirmando que Deus, não temos outro bem além dele. Ele é o tudo que nós precisamos para nos mantermos vivos, né? E continuando. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que deu fruto, vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Então diga: Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo,
Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Amém? Que o Senhor neste momento nos oriente ao estudar a lição, que possamos realmente entender o que Tu tens de lição para nossas vidas ao estudar, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então agora vocês vão se dividir nas classes, né? Onde vamos recapitular a lição neste momento. Os jovens já foram para a classe deles, né? As crianças, né? E aqui então nós nos reuniremos. Que Deus abençoe a todos nesta manhã.